Olá, mais uma vez! Como vai? Lembra-se de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre relatório de experimento científico. Partiu para mais uma aula? Existem várias formas de relatar um experimento científico. Pode ser por tabelas, ilustrações, resumo e relatório. Hoje, focaremos no relatório. Aprenderemos sobre o que ele é, relembraremos um experimento científico que já realizamos juntos e organizaremos o relatório desse experimento. O relatório de experimento científico é um texto que descreve uma experiência científica realizada. Ele descreve de forma detalhada tudo o que foi preciso e tudo o que foi feito. As experiências precisam ter alguns elementos para que elas sejam chamadas de científicas, e esses elementos estão em um relatório. Veja esses elementos comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. Título e introdução. Apresentar o tipo de experimento científico feito. O título é algo que todo texto deve ter, não é mesmo? O título aparece no início do texto e serve para enunciar o que o leitor lerá na sequência. A introdução de um relatório de experimento científico apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Ela é breve e pode apresentar alguns elementos para convencer o leitor a realizar o experimento. Ou pode ser apenas mais direta, como será nesta aula. Material. Itens utilizados para realizar o experimento. O item material ou materiais necessários consta no início do texto, logo após a introdução, apresentando-se no formato de uma lista, indicando todos os itens necessários, descrevendo a quantidade e qualidade para a realização da experiência. Métodos. Relatam o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Assume um texto mais longo e descritivo. Utiliza os verbos indicando ordem, o que deve ser realizado pela pessoa que executa a experiência. Resultados. Explicam o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. A linguagem utilizada é diferente do item métodos, pois nesse item não são descritos procedimentos. Temos o relato do que ocorreu, ou seja, o efeito, o resultado. Conclusão. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação para o que foi observado, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e local. Há também relatos que envolvem observações mais longas, sendo necessário que o pesquisador registre as modificações ocorridas ao longo de um determinado período de tempo. Existe uma marca que diferencia os materiais dos métodos. Você sabe qual é? Isso mesmo, a lista. Nos materiais há uma lista, diferente dos métodos em que há um passo a passo. O material é uma listagem. Já nos métodos, temos um texto instrucional. Os verbos estão no injuntivo. Há o uso dos advérbios de tempo. Esse relatório pode conter imagens, e elas são úteis, pois ajudam a complementar a informação do texto. As imagens não são obrigatórias. Elas são uma parte importante no texto, porém, elas não são essenciais. Muitos relatórios e protocolos de experimentos científicos não possuem imagens. As imagens estabelecem uma relação com a escrita e possuem uma conexão com o texto, já que a imagem complementa, mas ela não substitui o texto. Agora que você já viu os elementos necessários para a produção de um relatório de experimento científico, responda algumas questões comigo. Não se preocupe em responder do seu jeito. O importante é refletir sobre, tudo bem? Bom, quem produz este tipo de texto?
Será que é um médico? Um jornalista? Não, é um cientista. Estamos falando de um experimento científico e quem os realiza são os cientistas. Ele é produzido com qual intenção? Esse tipo de texto tem a finalidade de apresentar um experimento sobre uma descoberta científica. Você acha que a estrutura dele, do relatório, facilita o entendimento? Querido aluno, a estrutura do texto é clara e facilita o entendimento do texto. Porém, como o texto possui uma linguagem científica, muitas vezes isso pode causar uma certa estranheza durante a leitura. Mas não esqueça que, por ser um relatório de experimento científico, esse vocabulário é uma das características desse texto. E algumas palavras podem não ser totalmente compreendidas durante a leitura. Talvez você deva recorrer a enciclopédias científicas para a consulta. Onde encontramos este tipo de texto? Para que serve? É muito comum este tipo de texto nas revistas científicas, nos livros, nos protocolos e registros científicos. São extremamente úteis para relatar e apresentar informações sobre os experimentos científicos. Você se lembra daquele experimento científico que fizemos há muito tempo? Tá, não faz tanto tempo assim, mas já faz uns meses. Era sobre identificar a existência do ar, usando a experiência do papel grudento. Com apenas um copo com água, papel estilo cartão e uma tesoura, fizemos um experimento para comprovar que o ar existe e que ocupa espaço. Um experimento científico simples e que pode ser feito em casa, porém muito interessante. Leia comigo o texto desse experimento que fizemos. Papel grudento, por Arícia Gisele. Você alguma vez já pensou no ar? Ele existe e podemos percebê-lo em diversos momentos do nosso dia a dia. Ao respirarmos, ao sentirmos o vento em nosso rosto, etc. Existe um experimento simples, mas muito legal para comprovarmos que o ar, além de existir, ocupa espaço. Você precisará de alguns materiais: copo de vidro transparente com água, tesoura e papel estilo cartão, cartolina, por exemplo. Agora, mão na massa. Recorte o papel estilo cartão em formato quadrado. Ele deve ser maior que a abertura do copo. E encha o copo com água. Em seguida, tampe a abertura do copo e vire-o de cabeça para baixo. Segure por alguns instantes o papel que tampa a abertura do copo e, em seguida, solte-o. A água não caiu. Por que isso acontece? Porque o ar que está no copo não permite que o papel saia ou se desloque. O ar está ocupando um espaço e causando uma pressão de baixo para cima, grudando o papel na abertura do copo. Que texto legal! Lembrei-me daquela aula, mas você percebeu que esse texto não está na estrutura de um relatório de experimento científico? Ele é um texto instrucional. Vamos colocá-lo na estrutura de um relatório de experimento científico? Vamos lá! Temos que pensar em todos aqueles elementos que vimos no início da aula. Vamos começar do começo. Qual o título e introdução do nosso relatório? Bom, o título pode ser o mesmo do texto instrucional e adicionamos a palavra experiência do. E a introdução que faremos será pequena, como eu havia dito. Assim, o título será Experiência do papel grudento e a introdução será: para esta experiência, você vai precisar de. Este trecho é suficiente para a finalidade de apresentar ao leitor que está apenas buscando experimentos e quer ir diretamente a materiais e instruções. Material. Devemos listar os itens utilizados para a experiência. Você lembra quais foram? Exatamente! Os itens foram copo de vidro transparente com água, tesoura, papel estilo cartão, cartolina, por exemplo. Muito bem! Vamos para os métodos? Método. Você lembra quais eram os procedimentos para essa experiência? Eram 5 passos. O primeiro passo é: recorte o papel estilo cartão em formato quadrado. Ele deve ser maior que a abertura do copo. O segundo, encha o copo com água. O terceiro passo é, em seguida, tampe a abertura do copo. O quarto, vire-o de cabeça para baixo.
E o quinto e último passo, segure por alguns instantes o papel que tampa a abertura do copo e, em seguida, solte-o. Os resultados, você se lembra deles? O que aconteceu com a água e você sabe por que isso aconteceu? Isso mesmo! Acontece que a água não caiu. Por que isso acontece? Porque o ar que está no copo não permite que o papel saia ou se desloque. O ar está ocupando o espaço e causando uma pressão de baixo para cima, grudando o papel na abertura do copo. A partir dos resultados, podemos chegar à conclusão desse experimento, que o ar existe e podemos percebê-lo em diversos momentos do nosso dia a dia, ao respirarmos, ao sentirmos o vento em nosso rosto, etc. Esse é um experimento simples, mas muito legal para comprovarmos que o ar, além de existir, ocupa espaço. Você também pode realizar esse experimento com seu responsável. Local, data e autor do experimento. Você lembra quando realizamos esse experimento? Essa é para puxar lá no fundo da memória, não é mesmo, querido aluno? Mas não se preocupe, eu trouxe essa informação para você. O experimento aconteceu na cidade de Manaus, no dia 17 de agosto de 2021. E quem o fez fui eu, Arícia Gisele de Melo Souza. Maravilha! Finalizamos a organização do experimento que fizemos em formato de relatório. Veja comigo como o relatório ficou. Relato de experimento científico. Experiência do papel grudento. Introdução. Para esta experiência, você vai precisar de material: copo de vidro transparente com água, tesoura, papel estilo cartão, cartolina, por exemplo. Métodos: recorte papel estilo cartão em formato quadrado. Ele deve ser maior que a abertura do copo. Encha o copo com água. Em seguida, tampe a abertura do copo. Vire-o de cabeça para baixo. Segure por alguns instantes o papel que tampa a abertura do copo e, em seguida, solte-o. Resultados: a água não caiu. Por que isso acontece? Porque o ar que está no copo não permite que o papel saia ou se desloque. O ar está ocupando um espaço e causando uma pressão de baixo para cima, grudando o papel na abertura do copo. Conclusão: o ar existe e podemos percebê-lo em diversos momentos do nosso dia a dia, ao respirarmos, ao sentirmos o vento em nosso rosto, etc. Esse é um experimento simples, mas muito legal para comprovarmos que o ar, além de existir, ocupa espaço. Você também pode realizar este experimento com seu responsável. Local, data e autor do experimento. Manaus, 17 de agosto de 2021. Arícia Gisele de Melo Souza. Foi muito legal organizar esse relatório de experimento científico com você. Mas agora que você aprendeu sobre ele, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Marque a alternativa que explica corretamente o que é um relatório de experimento científico. Nós temos 4 opções. Vamos ler cada uma. A primeira opção diz assim: texto que traz informações científicas sobre algo ou alguém, com tópicos específicos e diretos. Será que o relatório de experimento científico só traz informações? Vamos ver a segunda opção. Texto que descreve uma experiência científica realizada. Essa segunda opção está ótima, mas vamos ler a terceira opção. Conjunto de palavras que explica algo, feito para consulta e esclarecimentos de significados. Essa terceira opção não explica corretamente o que é um relatório de experimento científico. Na verdade, ela está falando do verbete. Vamos para a quarta opção. Classe de palavras que dá nome a tudo. Ué, o relatório de experimento científico é uma classe de palavras? Acho que não, né? Portanto, a resposta correta é a segunda opção. Como vimos, ela diz assim: texto que descreve uma experiência científica realizada. Atividade número 2.
De acordo com seus estudos sobre relatório de experimento científico, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Um dos elementos desse relatório é a introdução. Querido aluno, você lembra sobre os elementos que vimos no início da aula que devem conter em um relatório como esse? Pois é, a introdução estava nele. Então, a resposta da letra A é V, porque é verdadeiro. Letra B. Um dos elementos desse relatório é a moral da história. Você lembra de eu falar sobre moral da história nessa aula? Na verdade, moral da história tem a ver com fábulas, não é mesmo? Portanto, na letra B, a resposta será F, para falso. Letra C. Os cientistas produzem esse tipo de texto. Logo no início da aula, nós vimos que quem produzia esse tipo de texto era um jornalista? Não. Era um médico? Não. Os que produzem são realmente os cientistas. Portanto, a resposta está correta. Vamos colocar V para verdadeiro. Letra D. O relatório de experimento científico tem o objetivo de contar uma história. Nós acabamos de ver o que é um relatório de experimento científico. E ele não tem nada a ver com contar história. Pelo contrário, ele vai descrever um experimento. Portanto, na letra D, nós vamos colocar F, para falso. A atividade número 3. Responda corretamente. Letra A. Qual das opções abaixo explica o material de um relatório de experimento científico? Aquele quadro que nós vimos, todos os elementos que compõem um relatório de experimento científico, explicava o que era o material. Vamos ver se você lembra. Temos duas opções. A primeira diz: itens utilizados para realizar o experimento. E a segunda opção diz: relata o passo a passo para fazer o experimento. Querido aluno, você lembra que o elemento material vai listar os itens que precisam existir para que o experimento aconteça? Pois é, portanto, a primeira opção que é a correta. Itens utilizados para realizar o experimento. Letra B. Qual das opções abaixo explica como deve ser a conclusão de um relatório de experimento científico? Ainda estamos falando sobre aqueles elementos que compõem o relatório. Vamos ver qual explica melhor a conclusão. A primeira opção diz: apresentar o tipo de experimento científico feito. E a segunda diz: explicação do que foi observado a partir dos resultados. Bom, nós vimos na aula de hoje que a conclusão vem logo após os resultados. Portanto, a segunda opção é a resposta correta. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje falamos sobre o relatório de experimento científico, um texto que pode ter uma linguagem um pouco complicada, mas que é assim mesmo. Afinal, a sua função é essa, ser um texto que descreve uma experiência científica realizada. Até relembramos um experimento que fizemos há um tempinho, o experimento do papel grudento. Fizemos o relatório desse experimento a partir do texto instrucional dele. Vimos que o relatório precisa ser escrito a partir de alguns elementos. Relembre-os comigo. Elementos que compõem um relatório de experimento científico. Título e introdução. Apresentar o tipo de experimento científico feito. O título aparece no início do texto e serve para enunciar o que o leitor lerá na sequência. A introdução de um relatório apenas apresenta, introduz a experiência que será executada. Ela é breve e pode apresentar alguns elementos para convencer o leitor a realizar o experimento, ou pode ser apenas mais direta. Material. Itens utilizados para realizar o experimento. O item material, ou materiais necessários, consta no início do texto, logo após a introdução, apresentando o formato de uma lista, indicando todos os elementos necessários, descrevendo a quantidade e a qualidade para a realização da experiência.
Métodos. Relata o passo a passo para fazer o experimento. O método é o item que traz a descrição de como executar a experiência. Resultados. Explica o efeito causado pela experiência e as observações realizadas. O resultado relata o que foi possível observar a partir da execução da experiência. A linguagem utilizada é diferente do item métodos, pois nesse item não são descritos procedimentos. Temos apenas o relato do que ocorreu, ou seja, o resultado. Conclusão. Explicação do que foi observado a partir dos resultados. A conclusão deve conter a explicação para o que foi observado, baseando-se nos dados obtidos através do experimento. Local, data e autor do experimento. Identificação do local e data em que o experimento foi feito e o nome do cientista. Esses dados são importantes para que o texto seja situado no tempo e local. Há também relatos que envolvem observações mais longas, sendo necessário que o pesquisador registre as modificações ocorridas ao longo de um determinado período de tempo. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula!